Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. No episódio de hoje vamos conversar sobre campo elétrico, beleza? A ideia relacionada à força e às cargas, como a gente viu antes, acredito que já está bastante elucidada para vocês e a gente consegue lembrar, né, dos princípios básicos que a gente falou até aqui hora, né? O que a gente falou aqui foi o seguinte: a gente veio com um papo de que as cargas, se você tiver duas cargas, e essas cargas estiverem fazendo força elétrica entre si, que essa força entre elas é uma força que pode ser de atração ou pode ser de repulsão, mas é uma força que obedece à lei do inverso dos quadrados. Como é isso? Imagina que você tem uma bolinha com uma determinada carga, vamos chamar aqui de Q1, e uma segunda bolinha com uma outra carga que eu vou chamar de Q2. E essas duas cargas estão separadas de uma distância que eu vou chamar de D. A força que existe entre essas cargas é calculada por meio da lei de Coulomb, e essa força ela é calculada com base na distância, nas cargas e no meio em que essas partículas se encontram. Usando então a lei de Coulomb, que é aquela fórmula que diz para a gente que a força ela depende da constante K, do produto das cargas, Q1, Q2, e do inverso do quadrado da distância, ou seja, dividido pela distância ao quadrado. Então, essa força ela é calculada dessa forma e é a força de atração, ou seja, é a força que a carga Q1 vai exercer em Q2 e que a carga Q2 vai exercer em Q1. Então, as duas cargas elas vão ter uma força que tem o mesmo módulo. Então, quando eu escrevo essa fórmula aí, eu estou me referindo a uma interação entre duas cargas. Essa interação entre duas cargas tem um valor que depende dessas duas cargas. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque imagine que você deseja não saber a força entre duas cargas, mas você quer saber o seguinte: o que uma carga ou que um conjunto de cargas, o que essa carga faz no espaço ao redor dela? Tipo assim, imagina que você faça o seguinte: você tem aqui uma carga elétrica que eu vou representar pela letra Q. É uma carga elétrica positiva. Se você pegar um pontinho qualquer aqui no espaço, não tem cargas elétricas naquele pontinho ali, ó. Esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P, não tem nenhuma carga elétrica lá. Mas suponha que aqui, ó, aqui onde está esse Q, você tenha uma carga positiva, né? Para servir de exemplo de hoje. Se eu botar uma carga lá no ponto P, como deve ser a força que aparece sobre ela? Entendeu qual é a ideia? É você mapear o espaço e tentar vários lugares ao redor de uma carga e tentar dizer que força elétrica vai aparecer lá caso eu coloque uma carga lá. Isso é campo elétrico. O campo elétrico é a força que vai aparecer se eu botar uma carga ali. Então, o campo elétrico nesse ponto R aqui que eu acabei de inventar é que força elétrica aparece no ponto R se eu botar uma carga nesse ponto. Vou pegar aqui o ponto S. Qual é a força elétrica que aparece no ponto S se eu botar uma carga nesse ponto S? Qual é a força que aparece nesse ponto T se eu botar uma carga aí? Qual é a força que aparece no ponto U? Então, se você juntar esse conjuntão de forças, em cada um dos pontos você vai construir ao redor da carga elétrica o campo elétrico produzido por essa carga. Ora, se a carga elétrica estivesse interagindo com uma carga colocada no ponto P, bom, primeiro a gente tem que combinar que essa carga que a gente está usando para testar o espaço vai ter que ter um sinal bem definido. Normalmente a gente usa sinal positivo, por simplicidade. Beleza? Aí você vai ver no seu livro falar que as cargas de prova são positivas. Beleza? Então a gente fala dessa forma. Bom, essa carga elétrica Q, se eu botar uma carga elétrica aqui no P, ó, ela vai sofrer força de repulsão. Por que a força aponta naquela direção? Porque elas vão se atrair ou se repelir nessa linha, né? Então, se eu tiver uma carga de teste aqui no ponto R,
carga também vai sofrer uma força de repulsão, diferente daquela ali, talvez. Né? Aqui no ponto S vai sofrer uma força de repulsão também, mas é uma força menor, porque no S está mais longe. Aqui no ponto T vai ter uma força nesse rumo aqui, ó. No ponto U vai ter uma força para cá. Se eu for juntando todas elas, a gente vai encontrar uma espécie de um mapa ao redor da carga Q. E esse mapa constitui o que nós chamamos de linhas de força. O que são as linhas de força? São linhas que determinam qual é o efeito da força elétrica ao redor de uma carga determinada. Então, essa carga elétrica Q, que a gente usou aí de exemplo, ela vai pegar qualquer carga que estiver ali ao redor dela e fazer força de repulsão. Então, a gente diz que o campo elétrico ao redor dessa carga positiva é um campo elétrico de afastamento, porque cargas de prova eventualmente colocadas ali nos arredores serão cargas que vão ser repelidas. Mas como a gente faz para calcular o campo elétrico? Ora, se a força entre duas cargas é fornecida por meio da fórmula da lei de Coulomb, em que a gente tem o K, que é a constante que depende do meio, uma das cargas vezes a outra carga, dividido pela distância ao quadrado, se eu quiser saber o que aparece para cada carga aqui do outro lado, a força que vai aparecer será dada por esse pedacinho aí da fórmula, beleza? Em outras palavras, qual é a força elétrica que vai aparecer no ponto P se eu botar uma carga elétrica lá? Vamos supor que seja uma carga unitária, por simplicidade. A força que vai aparecer é isso aqui vezes 1. Então, a fórmula do campo elétrico pode ser apresentada de duas formas, de duas maneiras. Você pode falar que a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga, e você pode escrever também a força elétrica aproveitando ali a lei de Coulomb para dizer que a força elétrica vai ser Q sobre D ao quadrado, o que nos faz concluir que a fórmula do campo elétrico produzido por uma carga será K vezes Q, só um Q, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? É claro que você pode decorar essa fórmula aí da maneira que você mais interessar, né, que você achar mais interessante. E essa sequência lógica que eu estou fazendo, e essa sequência de palavras aqui, é para a gente tentar memorizar qual fórmula será usada em qual momento. O pessoal tem meio, ainda mais a galera mais moderninha, né? Fala assim, porque o estudante não tem que decorar fórmula. Hoje em dia, a memorização é menos importante. Sim, eu concordo com tudo isso. Não vou refutar. Eu realmente acho que memorizar por memorizar não serve para nada. Mas também você não vai achar que você vai aprender um monte de coisa sem memorizar nada. Alguma coisa será memorizada, beleza? Aqui uma coisa que você tem que guardar. A força elétrica, lei do inverso dos quadrados. Isso é um conceito. Foi daí que veio a fórmula, foi daí que tiraram. Beleza? O sonzinho que vai fazer na sua cabeça K1, Q2 sobre D quadrado, como você vai decorar isso? Eu não sei. Eu não sei de que maneira você vai memorizar isso. Mas do mesmo jeito que você sabe onde você mora, do mesmo jeito que você sabe que você olha ali para... Chegou o Uber, Renault Sandero branco. Você olha, você sabe, você decorou o que é um Renault Sandero branco, ou você não sabe. Então, mas eu não sei o que é um Renault Sandero branco. Então, olha a placa, 1248. Então, você vai lá, olha, 1248, você decorou. Então, alguma coisa você vai ter que memorizar, beleza? Não estou com raiva não, estou de boa. E aqui uma das coisas que vale a pena memorizar é a fórmula do campo elétrico. Né? Sabendo que isso aí é uma treta de ficar decorando, eu vou escrever isso várias vezes. E vou tentar insistir na lógica por trás da criação dessas fórmulas para que a gente use isso como um elemento para ajudar a gente a memorizar o que está aparecendo. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente ver como isso vai funcionar? Uma partícula carregada com carga de 10 coulombs e massa 20 vezes 10 a menos 8 kg está em uma região em que existe um campo elétrico de módulo E,
na mesma direção, porém com sentido oposto à do campo gravitacional da Terra. Já vou começar a leitura do exercício resmungando aqui para vocês que, cara, uma partícula carregada com carga de 10 coulombs. Mentira! Mentira! Não tem partícula carregada com 10 coulombs. 10 coulombs é uma carga absurda. Não vai dar, você não vai fazer isso aí. Se você pegar uma esfera com a carga de 10 coulombs, ela vai explodir de raio para todo lado, porque essa carga elétrica vai acabar se esvaindo aí pelo espaço, beleza? Então, ninguém vai te dar carga de 10 coulombs, não existe isso. Por que botaram aí? Para poder ter um númerozinho mais ou menos ali, beleza? Isso aí é onda, né? E eu tô falando isso não é para criticar essa questão, que isso aí caiu no vestibular da FJF. Não é para criticar esse vestibular, é porque as coisas são assim. A eletrostática, ela é feita com os números muitas vezes muito esculachados. Porque vocês viram o quanto de fatores multiplicativos que a gente tem. E aí são numerozinhos ruins de fazer. E às vezes numa prova de vestibular o cara prefere botar um númerozinho horroroso, totalmente desvinculado da realidade, mas que na hora do sujeito ir lá e fazer a continha fica mais agradável. Né? É tipo assim, considere um copo d'água com 600 mil litros de água. Esse é o absurdo que está escrito aí quando ele fala que uma carga tem 10 coulombs, beleza? Uma carga de 10 coulombs é tão absurdo quanto eu falar. Pega aí para mim um copo d'água com 600 mil litros de água, beleza? Então, tirando essa revolta que acabou aí de passar, que eu estou até mais leve agora, a gente lê o resto do exercício. E massa 20 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Cara, 20 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Você viu que quando eu estava falando, veio uma gotinha de uma babinha para cá, assim, no rumo da câmera? Essa gotinha dessa babinha que praticamente voou aqui na atmosfera pesa mais do que 20 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Né? Então ele botou uma carga elétrica absurdamente grande e botou uma massa absurdamente pequena só para fazer o probleminha que ele inventou da cabeça dele aí dar certo. Beleza? Mas deixa ele aí, ele fazer as coisinhas. Deixa ele fazer as coisinhas dele aí. Beleza? Então tá. Uma partícula com essa carga igual a 10 e uma massa igual a 20 vezes 10 a menos 8 está numa região em que existe um campo elétrico na mesma direção e sentido oposto do campo gravitacional da Terra. O que ele quis dizer para nós com isso? Ele quis dizer que a gravidade está apontando para baixo, que isso acontece em qualquer lugar do planeta Terra, e que este campo elétrico que ele está colocando aí aponta para cima. Então, ele está dizendo que você está numa região e nessa região o campo elétrico aponta para cima. O que significa dizer que você está numa região que o campo elétrico aponta para cima? Significa que se você botar uma carga elétrica em qualquer lugar dessa região, essa carga elétrica, se ela for positiva, ela vai sofrer uma força para cima. Beleza? Foi isso que ele quis dizer com campo elétrico na mesma direção, no sentido oposto ao campo gravitacional terrestre. Calcule o valor do campo elétrico, bom, então ele quer que você calcule esse E aí, né? Que fará com que a carga possua uma aceleração resultante de 2 metros por segundo ao quadrado no sentido do campo elétrico. Então, peraí, então tu vai pegar uma carga elétrica e vai botar aqui, que carga elétrica? Sei lá, ele não falou, mas você quer que essa carga elétrica tenha uma aceleração no mesmo sentido do campo elétrico e essa aceleração será de 2 metros por segundo ao quadrado. É isso que vai ter que acontecer. O que é que nós precisamos para uma partícula ter aceleração? Para ela ter aceleração, ela tem que ter força resultante. Como é que se calcula a força resultante sobre uma partícula? Massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Beleza? Significa que o módulo da força é o valor da massa vezes o módulo da aceleração. Como é que eu vou calcular essa força? A força resultante, ora, se a partícula está numa região em que o campo elétrico é para cima e a gravidade é para baixo, essa partícula tem que ser positiva, para que a força elétrica que vai aparecer aqui para cima seja equilibrada pelo peso da partícula, que naturalmente vai agir para baixo. Como é que eu calculo o peso da partícula?
massa vezes a aceleração da gravidade, beleza? Então, o peso da partícula vai ser calculado como m vezes g e a gente vai precisar calcular o valor da força aí usando a ideia do campo elétrico. Como é que a gente viu que calcula força usando o campo elétrico? A força é o campo elétrico vezes a carga. Então, juntando todas essas coisas aí, eu tenho que achar a força resultante. Beleza? Então é isso. Como que eu faço? Ora, se eu quero uma aceleração de 2 metros por segundo para cima, 2 metros por segundo ao quadrado para cima, significa que no equilíbrio entre a força e o peso, eu tenho uma vantagem para o lado da força elétrica. Então a força elétrica é um pouquinho maior que o peso. Aí ela vai fazer um pouquinho de força ali para cima para poder ter essa aceleração. Isso significa, pela segunda lei de Newton, que a força elétrica menos o peso vai ser responsável pelo aparecimento da aceleração para aquela massa. Como é que eu calculo força elétrica? Campo elétrico vezes carga. Como é que eu calculo peso? Massa vezes aceleração da gravidade. E como é que eu calculo a aceleração? Vai ser aquele valor que está no enunciado. Beleza? Agora vamos analisar os números que nós temos aqui para ver se a gente já pode sair fazendo conta ou se a gente tem que esperar alguma coisa. Bom, o valor da aceleração foi dado. Eu quero que ele tenha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui foi dado. Massa da partícula também foi dado. Então, também tem o valor da massa da partícula. Carga da partícula também foi dada. Então, eu consigo fazer o cálculo, né, a partir da carga da partícula. A gravidade, ela não está escrita no enunciado deste exercício em especial, mas ela está dada na capa da prova. Tem muito vestibular que faz isso. Ele pega todos os dados possíveis e bota na capa da prova, que é para você saber diferenciar você mesmo quais são as constantes que você vai usar e quais você não vai. Então vai ter um monte de dado lá na capa da prova que você nunca vai usar para nada, mas está escrito lá. Então normalmente eles põem a gravidade, carga elementar, permissividade elétrica, permeabilidade magnética, constante gravitacional, constante de Coulomb. Eles colocam todas essas coisas lá. Beleza? Então, fazendo a continha aqui, ó, substituindo os números, ele quer que a gente calcule o campo elétrico. Ó. O campo elétrico tá aqui, ó, campo elétrico vamos lá, escreve, acabou a tinta, vezes o valor da carga, que é 10, menos a massa, 20 vezes 10 a menos 8. 20 vezes 10 a menos 8. Vezes a gravidade, que é 10. Isso aqui tem que ser igual a massa, 20 vezes 10 a menos 8, vezes a aceleração, que vale 2. Beleza? E aí, o que você tem que fazer para fazer o cálculo? Seguir o seu coração e resolver essa equação do jeito que você achar mais conveniente. Como é que eu acho que você poderia resolver isso aqui com facilidade? Ó? Então, tenta se livrar dessas potências, desses 10 a menos 8 aí que eles estão atrapalhando. Ó. Então, coloca aqui ó, 20 vezes 2 enxerga como 40. Né? E aí você tem aqui ó, 20 vezes 10 como 200. Então, ó, do lado de lá ó, você tem 200 vezes o 10 a menos 8. Do lado de cá você tem 40 vezes o 10 a menos 8. Então, vai chegar do lado de cá, vai ter 240 vezes o 10 a menos 8. Então, 10 vezes o campo elétrico vai ser 240 vezes o 10 a menos 8. Beleza? E aí a gente chega à conclusão que o campo elétrico vai ser 24 vezes 10 a menos 8. Melhorando a escrita só para ficar parecido aí com o que a gente tem ali nas alternativas, a gente coloca 0,24 vezes 10 a menos 6, ou seja, 0,24 micronewton por Coulomb. Beleza? Aí você vai, marca a letra C e sai aí pro abraço. Beleza? Então, galera, isso aí é um dos exemplos que a gente tem de aplicação do conceito de campo elétrico. Você viu que ele misturou um pouquinho com a ideia aí de força, né? Colocou o negócio de aceleração. Então pode vir assim.
Em outras situações, ele pode vir uma coisa mais qualitativa também. Pode pedir para você fazer algum desenho e você interpretar esse desenho. Ele pode te dar algum desenho também nesse sentido. Beleza? Vamos fazer mais um para a gente ver como é que é? Olha aí, ó. Os pontos P, Q, R e S são equidistantes, ou seja, estão às mesmas distâncias, nas cargas localizadas dos vértices de cada figura a seguir. Beleza? Então, a distância de cada ponto, né, P, Q, R e S, vai ser a mesma distância de todas as cargas ali. Aí ele vai perguntar sobre o campo elétrico resultante. Então aí a gente tem uma situação em que você tem várias cargas provocando campo elétrico em um único ponto. Vamos olhar esse primeiro caso aqui, ó. Por exemplo, o ponto P. O ponto P, acima dele, tem uma carga elétrica negativa. Isso significa que o campo elétrico no ponto P, devido à carga negativa, vai ser um campo que aponta para cima. Por que isso? Nós combinamos que campo elétrico é qual é a força que vai aparecer naquele ponto se eu botar uma carga lá. Se você botar uma carga no ponto P, ela vai sofrer força para cima se essa carga estiver diante dessa outra carga aqui de cima. Beleza? Então, devido à carga do vértice superior, existe um campo para cima. É claro que existem outras cargas. Então, aqui no ponto P, existem outros campos elétricos. Então, essa outra carga aqui do lado direito da figura vai fazer aparecer um campo elétrico apontando para ela e da mesma forma do lado de cá nós teremos isso. Beleza? Como nós temos três vetores e esses vetores são vetores campo elétrico e eles estão à mesma distância, então eles têm o mesmo módulo, porque a fórmula que calcula eles é kq sobre d ao quadrado. É o mesmo k, o mesmo q e o mesmo d, né? Porque está escrito lá no enunciado que os pontos são equidistantes. Então, se tem o mesmo K, o mesmo Q e o mesmo D, então na hora que você bota na fórmula, cada uma dessas setinhas tem exatamente o mesmo tamanho. Beleza? Além disso, dá para perceber pela figura que o ângulo entre essas setinhas é um ângulo de 120 graus. Por quê? Porque ele está no meio de um triângulo equilátero. E estando no meio de um triângulo equilátero, eu tenho certeza que os vértices vão estar dispostos em direções uniformes. E se você pegar o ângulo de 360 graus e partir em três pedaços iguais, que é o que a gente está vendo ali, 360 sobre 3 nos dá 120 graus. Beleza? Aqui eu já não sei se tu já está com raiva do exercício. Pode ser que você já esteja com raiva dele, né? Mas nessa parte de campo elétrico tem muito vetor, que é matéria lá do primeiro ano, tem geometria plana pra caramba, polígonos, quadriláteros, hexágono, circunferência, todas essas propriedades vão aparecer aqui. Vai ter uma hora que vai aparecer também seno, cosseno, você vai ter que fazer um pouquinho de trigonometria, fazer decomposição vetorial, que nem você fazia lá nos problemas de plano inclinado. Então, assim, o conceito de campo elétrico ele é muito suave, sabe? É muito tranquilo. Pô, beleza, campo elétrico é a força que vai aparecer ali se eu botar uma carga lá. As coisas iam ficar muito sem graça se você só perguntasse isso. Então, esse tipo de questão vem muitas vezes misturada com outros tipos, né, de situações aí. Tanto da mecânica, no futuro a gente vai ver que vem misturado também com magnetismo e aparece também outros problemas matemáticos aí que você vai ter que usar para se virar. Às vezes cai numa equação meio ruim, sabe? Uma equação quadrática e cheia de letrinha. Tu vai ter que ter muito equilíbrio emocional para conseguir finalizar, beleza? Então, esse primeiro é isso, ó. O campo elétrico resultante no ponto P são três vetores apontando em direções aí opostas, separadas por 120 graus. Se você lembrar lá da mecânica, você vai saber que essa configuração faz que a soma desses três vetores nos dê um campo elétrico resultante igual a zero. Beleza? Então, no ponto P, eu tenho essa simetria. Fazendo a mesma coisa aqui no ponto Q de quadra. Ó, eu tenho, devido à carga de cima, eu tenho um campo elétrico para cá. Devido a essa carga, tem um campo elétrico para lá. Devido a essa carga, tem outro campo elétrico para cá. Eles têm o mesmo tamanho e também estão separados de 120 graus pelos mesmos motivos da situação anterior.
Então, o campo elétrico resultante no ponto Q de quadra vai ser zero também. Beleza? Por quê? Porque a soma desses vetores aí, com certeza, vai dar zero. Tranquilo? Dando continuidade, agora o R e o S já estão um pouquinho diferentes, ó, porque o R, ó, devido a essa carga aqui, tem um campo elétrico de aproximação. Aí, vou fazer de outra cor para a gente poder ver melhor isso aqui. O outro vértice, que é o vértice positivo, cargas positivas geram campo elétrico de afastamento. Então, esse vértice, que é o vermelho escuro, vai gerar um campo elétrico para cá. Beleza? Dessa forma. Agora eu vou pegar os dois vértices do lado de baixo, colocando aqui, ó, esse vértice negativo aqui gera um campo elétrico que é de aproximação, porque cargas elétricas negativas geram um campo elétrico de aproximação. Então, essa carga verde gera esse campo elétrico que eu estou desenhando aí de verde. E, analogamente, pensando aqui no campo elétrico gerado por essa carga positiva que está do lado de cá, cargas positivas que geram campo elétrico de afastamento. Aqui na nossa situação, nesse ponto, vai ser o campo elétrico na direção do azul. Olha para a soma desses quatro vetores que a gente tem aí. A soma deles é diferente de zero. Beleza? Então, a gente já tem certeza aí que no ponto R, o ponto R, a gente tem um campo elétrico que é diferente de zero. E por fim, a gente pode analisar o campo elétrico resultante no ponto S. Vou seguir o mesmo raciocínio. Devido a este vértice, nós temos um campo elétrico de aproximação, que esse vértice tem nele uma carga elétrica de sinal negativo. Beleza? A gente tem, ó, nesse outro vértice positivo aqui em cima, ó, a gente tem um campo elétrico de afastamento. Então, o campo elétrico, devido àquele vértice lá de cima, vai ser um campo elétrico de afastamento. Agora, muda um pouquinho aqui, ó, porque esse vértice do lado de cá, ó, ele tem uma carga positiva. Então, o campo elétrico devido a esse vértice será de afastamento. E, analogamente, por fim, o outro campo que está devido à carga do outro vértice que está do lado de cá, vai ser um campo elétrico de aproximação, porque cargas elétricas negativas geram campo elétrico de aproximação. Olhando aí para essa situação que a gente tem agora, em que os quatro vetores apontam em direções opostas, a gente tem a situação que o campo elétrico resultante no ponto S será igual a zero. Beleza? Aí com isso, a gente consegue com certa tranquilidade fazer a leitura aí das alternativas e fazer a marcação que a gente tem. Beleza? Olha aí, sobre os campos elétricos resultantes, é correto afirmar que letra A é nulo apenas no ponto R. Na verdade, não, ele é não nulo apenas no ponto R. São nulos apenas nos pontos P, Q e S. Essa é a alternativa que eu estou querendo marcar. Essa é que eu estou querendo marcar. Mas eu vou ler as outras para a gente poder ter certeza. São nulos apenas nos pontos R e S. Não é verdade. São nulos apenas nos pontos P e Q. Não é verdade, porque são nulos no ponto P, Q e S. Né? E com isso, a gente acerta ali e marca a letra B. Então, você vê que é uma questão que é de campo elétrico, que não te pede para aplicar a fórmula, mas tu tem que saber um monte de coisas numéricas aqui para poder responder. Por exemplo, essa questão dos 120 graus, para você ter certeza do equilíbrio. Aqui, o fato de você estar com eles nos sentidos opostos, aqui nesse outro, né, do quadrado, que eles vão estar separados aí de 90 graus. Então, essas propriedades são propriedades que são obtidas a partir dos números que estão envolvidos, mas você não precisa pegar esses números e botar em fórmulas. Beleza? Então, essa é a visão geral que a gente tem sobre campo elétrico. Tem muito exercício, isso aí a criatividade do cara é sem fim. Né? Então, existem muitas propriedades que se desdobram a partir dessas coisas que a gente viu agora. Mas legal mesmo vai ficar quando a gente começar a falar sobre energia. A energia envolvida nos processos das cargas elétricas. Porque se eu tenho força, então, de alguma maneira, essa força tem potencial de trazer movimento para os objetos. E se existe essa possibilidade de trazer movimento para os objetos, significa que esses objetos podem ganhar energia.
Se eles podem ganhar energia, significa que essa energia tem que vir de algum lugar. E é sobre ela que a gente vai falar na nossa próxima aula. Valeu!